Boa tarde a todos. Que bom que vocês estão aqui com a gente hoje. Se você está vindo pela primeira vez aqui no encontro, meu nome é Wesley e eu estou muito feliz de você estar aqui, tá bom? Você deve ter recebido aí uma folhinha que a gente costuma chamar aqui de guia de mensagem. É uma forma de você acompanhar o que a gente vai conversar aqui. Vocês já discutiram algumas perguntas e rapidinho a gente vai abordar o tema aí que vocês conversaram, tá bom? A gente está no meio de uma série, terceiro episódio dessa série chamada Registradores, onde a gente está dando uma mini biografia dos evangelistas, ou seja, daqueles que escreveram os evangelhos, ou registraram a vida de Jesus enquanto ele viveu aqui na Terra, né? Então a gente já falou sobre Mateus, Marcos, e hoje a gente vai falar um pouquinho de Lucas, quem foi Lucas e separar uma história interessante que ele registrou e tirar uma lição dela para a gente, tá bom? Antes disso, eu queria lembrá-los do anúncio que os aventureiros fizeram aqui. Semana que vem teremos investidura. Ainda nesse final de ano temos muitos eventos para acontecer, então eu peço para que você fique atento aí ao seu WhatsApp, às suas redes sociais do encontro, o nosso Facebook, o nosso Instagram, porque as nossas programações de final de ano a gente solta primeiro lá, tá bom? Não sei quantos de vocês, mas eu fui dormir triste ontem, né? Uma notícia triste, pelo menos para minha idade, assim, né? Que a gente viveu uma época que não tinha muita internet, eu não tinha internet, não tinha muito videogame que nem hoje. Nos sábados à noite ou nos domingos ninguém passeava tanto no shopping assim, então a nossa distração, ou quando reunia a família, era para assistir televisão, né? E eu acho... mas há muitos anos eu não assisto um programa dele, mas enfim, essa morte repentina acho que chocou e eu fiquei com um senso de saudosismo da infância, da adolescência, dos programas que a gente assistia. E confesso que fui dormir triste. Mas ainda bem que nesse mundo quebrado e doente, como diz aquele hino que faz parte do Inário Adventista dia a dia, é uma dor e logo um lenitivo, né? Então a gente vem para a igreja e já tem um outro astral, um momento feliz, a apresentação do Gustavo, a vida que se renova. Então a gente sabe que enquanto a gente viver num mundo imperfeito, longe do plano original de Deus, a gente vai ficar nessa de um dia triste, logo momentos felizes, até o dia em que a gente entende que Deus prometeu que vai intervir nesse mundo e vai restaurar o seu plano original, e onde a gente vai viver a perfeição que ele idealizou desde o Éden. Vamos lá, falar sobre Lucas. Lucas, ele foi o único escritor da Bíblia não judeu. Provavelmente ele era grego, de Antioquia, ele era médico, uma pessoa muito culta. E ele escreveu o livro que a gente conhece como Evangelho de Lucas. Ele era um companheiro, um amigo e viveu muito perto do apóstolo Paulo. Então ele acompanhou Paulo em muitas de suas viagens missionárias e ele investigou cuidadosamente os relatos da vida de Jesus para escrever o seu Evangelho. Contudo, a Bíblia fala muito pouco sobre Lucas. Lucas, provavelmente, ele era um dos primeiros convertidos pelos discípulos de Jesus. Ele era um homem culto, como eu disse, não só com conhecimentos em medicina, mas também em história e escrita. Ele era muito bom, hoje a gente denominaria Lucas como um jornalista, porque ele era muito bom em investigação histórica e escrita. Quando Paulo foi preso, algumas curiosidades da vida de Lucas. Lucas o acompanhou quando Paulo falou assim: peraí, eu não posso ser julgado aqui, eu tenho que ser julgado em Roma, sou cidadão romano. E aí Paulo, então, ele foi levado até Roma para ser julgado em Roma. Quem o acompanhou nessa viagem foi Lucas. Um outro detalhe interessante que eu descobri fazendo essa série, e eu não sabia, que naquele episódio famoso em que Paulo sofre um naufrágio, quando estava numa viagem de navio, Lucas também estava nessa viagem e também passou pela mesma experiência de Paulo. Quando Paulo ficou preso em Roma,
Lucas ficou lá em Roma acompanhando Paulo, né? Paulo ficou numa prisão domiciliar lá. Já existia esse instituto no direito romano daquela época. Lucas, melhor dizendo, ele acompanhou Paulo nessa aventura e nessa prisão. Nas suas viagens com Paulo, Lucas provavelmente ele teve muito acesso a pessoas que acompanharam Jesus dia a dia em seu ministério. Então, viajando com Paulo, conhecendo cristãos, ele conheceu muita gente que viu Jesus, que acompanhou Jesus, assistiu os milagres de Jesus, ouviu as mensagens, as parábolas de Jesus. E Lucas foi recolhendo material, fazendo anotações de tudo que ele conseguia, de pessoas próximas a Jesus, depoimentos, e ele foi organizando toda essa informação relevante para criar uma biografia do ministério de Jesus, fiel sobre isso. E isso a gente chama então do livro de Lucas, né? Essa biografia de Jesus. E a gente vê nos primeiros versículos do livro de Lucas, Reginaldo, pode passar, a gente encontra o seguinte, está lá em Lucas 1, verso 1 a 4. O livro de Lucas começa exatamente assim. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. E aí que a gente vê que Lucas ele era um jornalista investigativo. E ele diz, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Aqui o detalhe interessante é que o livro de Lucas foi escrito e destinado para esse tal de Teófilo, que também é o destinatário do livro de Lucas, do livro de Atos. E a gente não sabe muito bem quem é esse Teófilo, porque a Bíblia não diz, mas alguns historiadores e estudiosos da Bíblia dizem que Teófilo era uma pessoa de muita importância, justamente por ele receber esse pronome de tratamento aí, excelentíssimo. Ele era uma pessoa de muita importância no Império Romano da época. Talvez alguém da corte tivesse acesso ao imperador, alguma coisa, alguém de elevado grau na sociedade. Talvez até mesmo um investidor que financiou as viagens e as cópias da biografia de Jesus, do Evangelho de Lucas, para que esse livro fosse feito várias cópias e distribuído entre os cristãos. Então a gente vê que tem um destinatário especial, que é uma pessoa Teófilo, mas provavelmente ele era um simpatizante do povo cristão, porque ele já tinha sido ensinado de alguma coisa, mas ele falou assim, eu quero ter certeza se tudo que me ensinaram é verdade. Vai lá, Lucas investiga, Lucas investigou, escreveu o evangelho, falou, tudo que estão te ensinando é verdade, porque eu mesmo investiguei. Tá? E Lucas usou esse mesmo método investigativo para escrever também o livro de Atos, como eu disse. Foi meio que uma continuação do evangelho de Lucas, o livro de Atos. E no livro de Atos, então, Lucas ele começa a relatar a origem da igreja cristã, as primeiras igrejas, como é que se deu, principalmente através dos movimentos feitos por Paulo, com quem ele tinha mais contato. Né? Lucas escreveu seu livro pensando mais naqueles que não eram judeus, num público não judeu, que não conhecia tão bem assim o Antigo Testamento. Né? Então ele procurou, através do seu livro, explicar muito bem como é que veio Jesus a esse mundo, que ele aceitava todos aqueles que não eram bem vistos na sociedade. Lucas queria que todos pudessem entender de forma mais ampla como era o amor de Jesus. E o foco dele foi sempre os não-judeus, diferentemente de Marcos, como a gente viu na última mensagem dessa série, que já era alguém que conviveu muito com Pedro, que era judeu, então ele escreveu mais para os judeus. Mas antes de entrar com vocês agora numa história relatada por Lucas, cheia de detalhes, eu queria fazer uma pergunta para você. E queria que vocês respondessem honestamente. Quantos gostariam de mais tempo para fazer alguma coisa que é importante para você? Eu preciso de mais tempo. Quantos gostariam? O resto não gostaria. Mais tempo? Gostaria de mais tempo?
queria de ter mais tempo? Não queria ter mais tempo? Tá bom demais? Ah, olha, eu gostaria, às vezes, de ter mais tempo. Assim, às vezes a gente fala, eu queria ter mais tempo para ler, queria mais tempo para ir para academia, para descansar, ter tempo para viajar. Porque tempo no sentido amplo. Eu falo assim, eu tenho 30 dias de férias por ano. Pô, é pouco. Eu queria ter mais tempo para viajar. Eu queria que o final de semana durasse 3 dias, mas dura só 2. Enfim. Mas muitas pessoas queriam, eu queria ter mais tempo para os meus hobbies, cuidar do jardim, cuidar dos peixes, né? Velejar por algum lugar. Eu queria ter mais tempo para fazer aquilo que é importante para mim. Mas se você for igual a maioria das pessoas que eu conheço, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da casa, você tem que fazer os trabalhos de faculdade, você tem pratos para lavar, conta para pagar, fralda para trocar, enfim. Eu acho que você gostaria de ter, até separar um tempo para fazer determinada coisa, aprender um novo idioma, que seja. Mas às vezes esse tempo parece que não existe. Eu não sei você, mas preste atenção, toda vez que você encontrar uma pessoa que faz um certo tempo que você não a vê, você vai falar, e aí, como tá? Tudo bem, na correria. É ou não é? É meio que uma resposta padrão, assim, tá tudo bem? Sim, na correria, na luta, correndo atrás, nossa, tô tão ocupado, tantas coisas, enfim. E às vezes a pessoa, né, não é tão legal assim, você quer dar uma dispensada, fala, vamos marcar um almoço, vamos, mas tá muito eu estou muito atarefado esses dias, quando a coisa der uma sentada, a gente vai, né? A gente usa até como uma desculpa para se desvencilhar do chato. Às vezes eu ligo durante o dia, assim, estou trabalhando, deu aquele momento assim, eu ligo para a Érica no escritório, oi amor, tudo bem? Como é que tá? Ocupada. Eu falei, tá bom, já entendi. Não tá mais aqui quem ligou, né? Mas hoje é uma característica dos nossos dias, as pessoas elas vivem ocupadas, sem tempo. Eu acho que eu nunca perguntei para alguém o que elas estão fazendo e elas me responderam assim, eu estou de boa, estou tranquilo, a vida está fácil, eu estou conseguindo tirar tempo de qualidade para ficar com meus filhos, estou com o meu plano de leitura anual em dia, quer dizer, já li até mais livros do que eu tinha planejado de ler, as minhas séries do Netflix estão assim tão pontuais, só esperando os próximos capítulos, isso é difícil, né? Estou conseguindo separar tempo para a esposa, para ir para o sítio, até os amigos do trabalho que aposentam e volta e meia aparecem lá para fazer prova de vida, né? E a gente pergunta, como é que está a coisa? Está corrido. Está corrido. Eu não sei como vocês se saíram aí nos seus grupos, se vocês gostariam de ter que o seu dia de vocês tivesse pelo menos mais 2 horas a mais. Mas eu cresci ouvindo uma frase que meu pai falava e ele atribuía essa frase a um professor dele de seminário. Mas provavelmente o professor dele também ouviu de algum lugar, porque essa frase, depois que eu cresci, eu vi que é uma frase conhecida. E a frase diz assim: não ter tempo é a desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. Essa frase encontra sentido porque, se a gente for analisar, ser honesto, nós sempre temos tempo para aquilo que a gente escolhe fazer. Aquilo que a gente escolhe fazer, a gente tem tempo. Você provavelmente já ouviu, e talvez você até mesmo disse, algo do tipo assim, para aquilo que você tem interesse, você arruma tempo. Né? Às vezes você fala isso para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, você fala, não tem tempo para isso, não tem tempo, mas para aquilo que você quer fazer, você tem tempo. Já falou isso? Né? Por exemplo, se você encontra sua amiga de sábado à noite, ela sozinha, em casa, conversa com ela, e você fala assim, ué, e o seu namorado? Fala, meu namorado anda muito ocupado, a gente não vai se ver esse final de semana. Você vai, é isso aí. É estranho, né? É estranho, porque para aquilo que você quer, você arruma tempo. Toda vez que eu estou dizendo que eu gostaria de ter tempo para fazer alguma coisa,
É porque eu estou fazendo ou escolhendo fazer uma outra coisa. Você tem tempo para aquilo que você escolhe ter tempo. E hoje eu quero incentivar você, antes de entrar aí no livro de Lucas, a já de cara fazer uma escolha. Quero que você pegue seu guia de mensagem aí e preencha essas primeiras lacunas aí. E o que eu quero incentivar você a fazer, a escolha a você fazer hoje é: eu escolho o importante ao invés do urgente. O importante ao invés do urgente. Eu acho que eu consigo, meio que fazendo um esforço mental aqui, ver alguns balõezinhos subindo na cabeça de vocês, assim, como é isso, Wesley? As coisas urgentes são importantes também. E as coisas importantes, muitas vezes, são urgentes. Eu não estou entendendo a distinção. E eu quero fazer essa distinção para você hoje. Porque as coisas urgentes, nem sempre elas são importantes. Há uma diferença e eu vou dar alguns exemplos para você. Se você é proprietário de um negócio, um comércio, por exemplo, e aí você tem um cliente irritado dentro da sua loja, chateado, bravo, fazendo barulho, os outros clientes ali olhando, aí você lidar com essa situação, acalmar esse cliente, é uma situação urgente, certo? Mas treinar os funcionários, treinar o fluxo de atendimento, os métodos de atendimento para que os seus clientes não fiquem irritados dentro da loja, isso é importante, concorda? É uma decisão importante. Por exemplo, se o motor do seu carro precisa de conserto porque ele está rateando, isso é uma decisão urgente a ser tomada. Mas trocar o óleo, fazer as revisões periódicas, isso é uma decisão importante, para que você não tenha que lidar com eventos do carro falhando ou te deixando na mão. Concorda? Outro exemplo seria se você realmente estivesse doente. Está doente, imunidade baixa, tem que ir no hospital, ter receita de antibiótico, tem que ser tratado. Isso é urgente. Mas, se você leva a vida sedentária, não dorme direito, não come direito, está sobrecarregado, estressado, é importante cuidar do seu corpo, ter uma vida regrada para que diminua os eventos em que eventualmente você fique doente. O urgente é se tratar, mas o importante é se cuidar de forma preventiva. Então hoje a gente vai aprender a escolher o importante sobre aquilo que é urgente. Tem um guru do marketing nos Estados Unidos chamado Seth Godin. Ele foi vice-presidente de marketing do Yahoo, tem muitos livros escritos sobre marketing. E ele diz uma frase muito interessante que nos ajuda hoje aqui. Ele disse o seguinte: se você escolher o que é importante, você não terá que lidar com tantas coisas que são urgentes. Pense sobre isso. Se você escolhe o que é importante, você não vai lidar com tantas vezes coisas que são urgentes. Portanto, o importante é escolher aquilo que mais importa, ao invés de só ter que lidar com a demanda, com coisas urgentes e tudo mais. E para isso, eu quero mostrar que isso é um ensinamento de Jesus registrado por Lucas. E eu quero contar para vocês hoje uma história lá no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 10. É uma história de duas irmãs, Maria e Marta. Nós vamos olhar para Marta, uma pessoa que faz aquilo que muitos de nós fazemos. Ela é tão sobrecarregada por tudo aquilo que ela faz, por tudo aquilo que é urgente, que ela se esquece de escolher aquilo que é o mais importante. Ela perde, simplesmente ela perde o mais importante. Então a gente vai pegar o texto de Lucas, nosso personagem da série de hoje, capítulo 10, versículo 38, está no seu guia de mensagem. Lucas escreveu assim a história. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Jesus já era um mestre conhecido, chega lá no povoado. Marta,
uma hospitaleira, chama ele para dentro. E Maria então ficou assentada aos pés ouvindo a sua palavra. Maria escolheu o que a gente pode denominar aqui de importante. E Marta fez o que provavelmente todos nós faríamos aqui, ou a maioria de nós faria. Ela se rendeu àquilo que era urgente. Nós vamos ler um pouquinho mais adiante que Marta ficou um pouquinho incomodada com essa situação, porque ela estava querendo fazer o que era certo e eu não, o que era certo para ela, o que era urgente, eu não a culpo. Porque se Jesus está na casa e ela queria ser uma boa anfitriã, escolher o urgente era uma tentação muito grande. Vamos ser honestos, quantos de vocês aqui descobrissem que é alguém que você respeita, que é alguém que você admira, que às vezes você fica até intimidado perto dela, está chegando na sua casa, o que você vai fazer? É uma correria danada, né? Jogar as coisas por debaixo da cama, do tapete, esconder, joga no guarda-roupa, deixa a casa bonita, né? Acende aquela vela cara lá que você ganhou e deixou guardar só para deixar um cheirinho na casa, enfim. Dá banho no cachorro, né? Enfim, naquele tempo não existia telefone, né? Jesus não ligou, falou, estou chegando aí tal dia, né? Ele simplesmente apareceu. E aí, imagine a correria, o desespero de Marta para fazer comida, para deixar a casa arrumada, para lavar as coisas, enfim. Como muitos de vocês sabem, eu sou filho de pastor e boa parte da minha infância eu morei em cidades do interior. E aí você imagina, a década de 80, naquele contexto de sociedade, cidade pequena, naquela época, a figura do pastor era uma figura muito importante na sociedade da igreja, na comunidade da igreja, e até mesmo na cidade. Às vezes eu lembro de, em alguns lugares, cidade pequena, quando o prefeito queria fazer alguma coisa, algum político ia na casa dos pastores, né, dos padres. Então, assim, era uma figura importante. E receber, então, a visita do pastor em casa, para algumas famílias, era algo assim, era um evento, né? E eu me lembro que certa vez a gente foi visitar uma família numa cidade que a gente tinha acabado de morar, a cidade de Limeira. A gente se mudou para lá e eu estava particularmente entusiasmado com essa visita. Normalmente eu não gostava desses compromissos, mas porque na família havia um menino da minha idade, um outro da idade do meu irmão. Então assim, a gente falou, ó, aquela família, pô, vai dar para brincar, fazer amigos, cidade nova, tal. Só que foi meio constrangedor, porque a gente chegou lá, o menino não saiu do sofá, ficou aquela conversa lá, não me chamou para brincar, nada. E entramos no carro, né? Começa a conversar, nossa, que menino estranho, aquele Marcelo, né? Não brincou, não fez nada. E o tempo foi se passando e aquilo que eu imaginei de acontecer na primeira visita aconteceu no decorrer do tempo que a gente morou lá. Foram 3 anos. E as famílias ficaram de fato amigas e tudo mais. Ele foi amigo meu por um bom tempo lá. E ainda hoje, está no meu Facebook, tá? Não temos mais essa proximidade, mas ficou o contato. E aí eu descobri que aquele comportamento foi porque ele recebeu uma ordem da mãe. O sofá estava rasgado. Você não levanta desse sofá por nada. O pastor vem aqui. Ninguém pode saber que o nosso sofá está rasgado. E normalmente é assim. E aconteceu com Marta. Marta estava fazendo o que qualquer pessoa normal faria. Ela estava lá sentando em cima do rasgo do sofá da casa dela, né? Se Jesus está chegando na sua casa, você quer arrumar tudo, fazer a melhor comida, colocar os melhores talheres na mesa. Marta, ela simplesmente enlouqueceu, como de muitos de nós enlouqueceríamos se a gente estivesse recebendo uma visita muito importante em casa. Só que, ao atender as demandas urgentes, ela simplesmente perde o que é muito, muito importante, que é o que a gente encontra no verso 40, que está na tela. Tá? Marta, porém, estava ocupada, distraída com muito serviço. E aproximando-se dele, Jesus, né, ela perguntou, Senhor, o Senhor não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha
com o serviço, diz-lhe que me ajude. A gente percebe aqui que Marta chegou a um ponto de ela estar dando bronca no próprio Jesus. Jesus, você não está vendo que ela não está fazendo nada? Porque simplesmente Jesus não chegou sozinho, né? Jesus chegava com 12, né? Eu vim com 12 aqui jantar. Né? E ela chegou ao ponto de chamar Jesus e falar, ó, Maria me deixou sozinha. O senhor não se incomoda? Diga a ela para que ela venha me ajudar. E ela estava muito ocupada com coisas urgentes. E aí, de forma retórica, eu pergunto para você: quantos de nós estamos distraídos do que é mais importante? Quantos de nós somos fiéis, metódicos em perseguir aquilo que é urgente e estamos negligenciando na nossa vida aquilo que é importante? Eu coloquei no seu guia de mensagem uma grande questão, apenas para a gente pensar sobre ela, tá? Qual é a coisa mais importante que você foi distraído de perseguir? Não, pode voltar, não é ainda não, Regina. Isso. Essa pergunta está aí no seu guia e você pode responder para você mesmo. Né? Quando você olha para a sua vida, qual é a coisa mais importante que você sabia que tinha que fazer e ainda não fez porque estava ocupado com outras coisas? Qual é a decisão importante que você vem negligenciando ano após ano, que você sabe que você devia fazer? Você já tem certeza, Deus já te revelou, você tem certeza que aquela decisão é importante, mas porque você está dia a dia ali, ó, lidando com a demanda das coisas da vida, com as coisas urgentes, você vai negligenciando essa coisa importante, vai deixando para amanhã, procrastinando. Para alguns de vocês que são professos seguidores de Jesus, ou você que ainda está considerando tomar esse passo tão importante, com certeza você diria que você está distraído de tomar tempo com Jesus, de colocá-lo em primeiro lugar, de ter intimidade com Ele, de ler mais a Bíblia, de orar. Você está distraído e não está fazendo essas coisas. Alguns diriam, olha, estou tão ocupado cuidando dos meus filhos que eu não tenho feito investimento em mim mesmo, não tenho cuidado do meu casamento. Outros vão falar assim, olha, eu estou tão atarefado no trabalho que eu tenho negligenciado a minha família, eu tenho negligenciado meus filhos. Enfim. Outros podem dizer assim, olha, minha vida são os meus filhos, cuidar dos meus filhos, dos meus netos, eu tenho esquecido de olhar para mim, de cuidar do meu corpo, de manter uma alimentação saudável. Fast food é muito mais conveniente, é muito mais rápido para quem trabalha na rua que nem eu. Então, enfim, tantos afazeres, tantas coisas urgentes que é difícil cuidar do meu próprio corpo. Há tantas coisas acontecendo que eu não posso me exercitar. Eu queria, de fato, caminhar, correr 3 a 4 vezes por semana, mas, enfim, eu não tenho tempo. Ou talvez você tenha um vício ou um mau hábito que você precisa lidar com ele, você precisa confessar, você precisa buscar ajuda, mas você tem negligenciado, porque até mesmo racionalizado, se desculpando, olha, eu tenho muitas coisas urgentes para resolver, quando eu resolver tudo isso, quem sabe um dia eu vou ter tempo para olhar essa coisa aí importante. O que eu quero exemplificar com tudo isso é que realmente há coisas importantes que a gente tem negligenciado e não tem lidado com isso. Sabe por quê? Porque leva tempo e é difícil. Leva tempo e é difícil. E é difícil por quê? Porque tem muita coisa urgente rodando e circundando a nossa vida. E agora eu vou voltar para o texto aqui no verso 41 e eu gosto disso. A Bíblia, a gente leu que Marta estava distraída, lembram? E aí no verso 41 Jesus responde: respondeu o Senhor, Marta, Marta. Quando Jesus fala 2 vezes o nome assim, né? Nos nossos dias é falar nome e sobrenome, né? Quando a mãe chama com nome e sobrenome, você já fica com medo. Mas quando Jesus chamava, era 2 vezes o nome, né? Marta, Marta.
você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Talvez, se você nunca teve um texto da Bíblia com que você se identificasse, está aí o seu texto, né? Talvez você pode colocar o seu nome, é Wesley. Você está preocupado e inquieto com muitas coisas. Isso identifica com aquilo que eu estou vivendo de maneira muito certeira. E eu acredito que você também. Esse é o seu texto aí, tá? Todos nós estamos muito inquietos e preocupados o tempo todo. Trabalho, estudos, filhos, o marido, a esposa, o vizinho chato, é a toalha em cima da cama, é a pia cheia de louça, é a comida para fazer, enfim. E assim estava Marta, e aí Jesus continuou dizendo no verso 48. Entretanto, poucas coisas são necessárias, ou mesmo só uma. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que Maria escolheu? Ela escolheu aquilo que era melhor, aquilo que era importante. Marta, ao contrário, havia se rendido à urgência. Maria, ao contrário, escolheu a melhor parte. E nós, na nossa vida, a gente precisa ser intencional com essa questão. Porque se a gente não for intencional com isso e deixar a vida levar, eu garanto que a gente vai passar a nossa vida toda distraídos com coisas urgentes, negligenciando as importantes. Eu quero dar para você aqui hoje 3 dicas, 3 pensamentos práticos, para que nós possamos sair daqui aprendendo a escolher aquilo que é importante. Como você escolhe aquilo que é importante? Anote no seu guia de mensagem aí. Aproveitando dessa história de Lucas, crie prazos artificiais. Quero incentivá-lo a criar prazos artificiais. É uma ferramenta muito estratégica. E aí você está se perguntando, o que é no mundo? Que raios é isso de prazo artificial? Se você quiser anotar isso, botar no seu Instagram, no seu Stories, eu vou falar aqui, ó. Prazo artificial é prazo artificial, tá bom? É isso, você cria para você um prazo falso, que não é real. É um prazo que você coloca para você mesmo. Por exemplo, eu tinha um professor na faculdade de Direito que ele nos orientava assim, ó, na vida de você, a Silvana, advogada aqui, talvez você pode concordar comigo. Talvez você já escutou isso. Na vida de vocês, quando vocês forem advogados, o prazo final para vocês apresentarem um recurso no tribunal é 1 dia antes do prazo verdadeiro. O prazo de vocês, aconteça o que acontecer, é sempre 1 dia antes. Não podem deixar para o último dia, não deixem para o último minuto. Isso é um prazo artificial. É uma estratégia. Porque se de repente acontece alguma coisa, você ainda tem um tempo para lidar com o imprevisto. Outro exemplo disso. A gente adventista guarda o sábado, né, entende que Deus reservou um dia especial para a gente descansar e estar mais próximo dele, mais próximo da família. E a gente entende que o sábado começa desde o pôr do sol da sexta-feira. E a Érica, no escritório dela, expediente normal todo dia, mas na sexta-feira, nosso prazo é 2 horas. Todo mundo vai embora às 14 horas. Caso aconteça um pouco, você ainda tem uma margem, né? Mas é um prazo artificial. Eu lembro de um dia ter tirado 30 dias de férias corrido. Acho que foi a única vez na vida que eu tinha tirado férias de 30 dias. E tinha tanta coisa que eu queria fazer nas férias, né? Levar carro para revisão, fazer curso disso, fazer curso daquilo, não ia viajar. Só que a primeira semana, não, tem 30 dias de férias. Primeira semana, não, vou ficar só de boa em casa, né? Aí vem a segunda semana, resumindo, acabaram-se as férias e eu não consegui fazer nem metade daquilo que eu tinha programado, porque
eu deixei de colocar os prazos para mim. Então, tente criar para você prazos artificiais, né? Então, eu vou me esforçar para fazer todo o meu trabalho do dia em apenas 6 horas, nas primeiras 6 horas do dia. Eu vou limpar a casa na parte que cabe hoje em 1 hora. Eu vou fazer o meu TCC e vou terminar ele 1 mês antes do prazo. Não vou deixar lá para o fim do ano. Enfim, crie prazos artificiais para você. Segundo pensamento, seja seletivo ao dizer sim. Seja implacável em seus sims. Seja extremamente cuidadoso para o que você diz sim. Eu vou dizer com todo o carinho que eu tenho por vocês. Hoje a barreira mais significativa para que as pessoas atinjam o seu verdadeiro potencial não é a falta de comprometimento, mas sim o excesso de compromissos. Vou dizer isso novamente. Para a maioria das pessoas, hoje em dia, a barreira para uma vida significativa não é que você não está comprometido, é que você tem muitos compromissos. E aí, para atender todos, você não atende nenhum de forma satisfatória. E aí eu pergunto, como é que você está? Eu falo, estou cansado, estou ocupado, estou oprimido, estou ocupado, estou ocupado. Na verdade, ao invés de fazer uma lista de tarefas, nós podemos fazer uma lista de coisas que não devemos fazer ou que devemos deixar de fazer. Na verdade, as pessoas mais bem-sucedidas, elas são estratégicas em dizer não para coisas boas, para boas oportunidades o tempo todo. Às vezes você apresenta uma oportunidade para aquele investidor e ele fala assim, você tem certeza que aquilo lá é bom? E ele fala assim, não, não, obrigado. E aí você fica pensando, nossa, se eu tivesse o dinheiro dele, eu não ia deixar uma oportunidade dessa escapar. Mas as pessoas bem-sucedidas, elas estão dizendo não o tempo todo para boas oportunidades, para terem tempo e condições e recursos para dizer sim para o ótimo. Não para o bom, sim para o melhor. Não para o urgente, sim para o importante. E às vezes a gente olha para pessoas que a gente admira e fala assim, meu, como é que você arruma tempo para fazer tudo o que você faz? E a questão não é fazer tudo, a questão é fazer aquilo que é mais importante. Os melhores líderes não necessariamente são aqueles que fazem mais, mas são aqueles que fazem mais daquilo que mais importa. Isso é muito importante. As melhores mães não são aquelas que fazem mais coisas. As melhores mães são aquelas que fazem as coisas mais importantes. Os melhores professores, eles não fazem mais, mas eles investem a sua energia naquilo que mais importa. Os melhores e mais eficazes seguidores de Jesus não são aqueles que assumem para si mais atividades, mais compromissos, mas os que fazem mais daquilo que de fato glorifica a Deus. O melhor não é fazer mais, mas fazer mais daquilo que importa mais. Se você quer ser bem-sucedido e ter uma vida significativa, eu gostaria de incentivar você a ser seletivo no seu sim, e isso vai implicar você dizer mais vezes não. Às vezes dizer não para coisas boas, para poder dizer sim para coisas importantes. Prazos artificiais, queridos, nos liberam a nossa energia para se dedicar a coisas que realmente importam. Vamos também ser seletivos com os nossos sim, quando formos dizer sim. E em seguida, a terceira coisa que eu quero que você anote no seu guia de mensagem aí, esse é um dos grandes, é fazer primeiro o que mais importa. Fazer primeiro o que mais importa.
Talvez você já conheça algumas dessas desculpas aqui. Ah, se eu tiver tempo, eu vou começar a ir para academia. Ah, pô, obrigado pelo convite. Hoje não dá, mas não vai faltar oportunidade. Essa é clássica, né? Não vai faltar oportunidade. Será? Pode deixar no final de semana desses aí qualquer, eu apareço, eu faço isso, eu troco a lâmpada, né? Eu tiro a cortina, enfim. Ah, como eu gostaria de ter tempo para fazer tal coisa e tal. Enfim, são desculpas que a gente usa para não fazer aquilo que importa. Mas não, 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 não. Tudo aquilo que é importante a gente tem que fazer primeiro. Primeiro, depressa. Olha o conselho do sábio Salomão, que ele diz o seguinte: quando lhe for possível, está no seu guia de mensagem aí, Provérbios 3, 27 e 28. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo. Se pode ajudá-lo, hoje. Fazer primeiro as coisas que mais importam. De fato, se a gente voltar para o texto de Lucas, quando ele fala sobre Marta e Maria, nós temos o exemplo mais claro dessa realidade. Imagine a situação. O que mais importava naquele momento ali? Era passar tempo com Jesus, ouvindo de Jesus, aos pés do Mestre. Jesus estava de passagem ali. Ninguém sabia se teria essa oportunidade de novo. Maria, como diz a Bíblia, escolheu a boa parte, isso não lhe seria tirado. Ela sentou aos pés do Mestre. Quando a gente fala de fazer primeiro o que mais importa, eu me sinto obrigado a falar algo a você, que já se dispôs a ser seguidor de Jesus, ou que está considerando. E o que eu vou dizer agora talvez seja mais importante do que você já ouviu até aqui, de repente nos 2 capítulos da série anteriores. E aí eu me incluo também, tá? E não é nada direto para ninguém personalizado, mas é algo que talvez seja comum a todos nós. É provável, muito provável, que você não está alinhando o seu coração com o coração de Jesus todos os dias. Isso é uma afirmação que eu estou fazendo aqui e eu acho que eu não estou errado. Eu acho que você não está procurando Ele com tempo de qualidade todo o início de manhã. Você não está deixando que a palavra dele seja parte regular da sua vida. Como eu sei disso? Porque a nossa natureza nos leva a adicionar mais e mais coisas na nossa agenda. Você realmente ama Jesus, você realmente está disposto a fazer a diferença. Mas você não tem nem conseguido ficar tempo com Ele pela manhã. Por quê? Porque você está cansado. E por que você está cansado? Porque você está ocupado. E por que você está ocupado? Porque você disse sim a tantas coisas. E as coisas mais importantes que você quer e que precisa fazer acabam ficando adiadas por tempo indeterminado, para quando um dia, quem sabe, você tiver tempo. E essa realidade, queridos, nunca vai ser diferente se a gente não escolher de forma intencional fazer as coisas importantes primeiro. A coisa mais importante que eu vou te dizer hoje é que você precisa colocar em primeiro lugar o tempo com Jesus. De preferência na primeira hora do dia, na primeira parte de cada dia. Eu não estou dizendo isso para você fazer isso porque é uma obrigação de cristão, todo cristão deve fazer isso. Não é isso. É porque eu sei da realidade que tanto eu quanto você, nós precisamos dele todos os dias. E isso é importante. Eu preciso da sua palavra para renovar a minha mente. Eu preciso da orientação dele para que meu coração comece a alinhar as minhas prioridades com as prioridades que ele tem para a minha vida. E aí eu consiga, de fato, escolher sempre aquilo que é mais importante, ao invés de ter ficado lidando com a demanda daquilo que aparece na minha frente. Se eu vou escolher o que é mais importante
todos os dias, eu preciso buscar o que é mais importante todos os dias em primeiro lugar. Eu quero terminar a mensagem de hoje lendo mais um texto do livro de Lucas, que ele registrou Jesus falando, que está lá em Lucas 12:31, diz assim: busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Esse texto foi escrito num contexto onde Jesus estava falando sobre as preocupações da vida. E ele ilustra falando assim, olha, vocês estão preocupados dizendo o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir. E isso é tão comum nos nossos dias, e de repente a gente está preocupado com manter o nosso emprego, porque se a gente perder, como é que a gente vai comer? Como é que a gente vai se vestir? Como é que a gente vai cuidar dos filhos? Como é que a gente vai ter um tempo de lazer, enfim. A gente está preocupado com tantas coisas urgentes. E aí Jesus fala assim, olha, escolha em primeiro lugar aquilo que é mais importante. E todas essas outras preocupações que eu tenho, que você tem, elas serão satisfeitas, serão acrescentadas a vocês. O problema com a gente é que nós estamos em busca do tudo, de todo o resto primeiro. E aí a gente se senta e pergunta por que a nossa vida não faz sentido. Porque parece que eu estou de compromisso em compromisso, de final de semana em final de semana, de ano em ano, e os anos vão passando e a minha vida não faz sentido nenhum. É porque talvez estejamos negligenciando essa regra de ouro, deixando de fazer o mais importante primeiro. Maria, queridos, escolheu a boa parte e aquilo não foi tirado dela. Nós somos a soma das escolhas que fazemos. E escuta, você tem uma escolha. Você sempre tem tempo para aquilo que você decide ter tempo. Para aquilo que você opta ter tempo. Você pode continuar uma vida de desculpas ou você pode, de fato, começar a progredir. Você não pode fazer as duas coisas. Ou você dá desculpas ou você progride. Se você escolher o que é mais importante, então não haverá tantas coisas urgentes para ter que lidar. Mas o contrário não é verdadeiro. Marta foi distraída por coisas urgentes e perdeu aquilo que era mais importante. Maria escolheu o que era mais importante e isso nunca foi tirado para longe dela. E é por isso que hoje, com a ajuda de Jesus, nós temos que escolher a cada dia, buscarmos a cada dia aquilo que é mais importante. Com a ajuda dele, com certeza a gente vai conseguir. E todas as nossas outras preocupações, ele promete que vai satisfazer. Posso orar por vocês? Feche seus olhos. Pai querido, mais uma vez a gente é grato porque a vida de Jesus foi registrada na Bíblia e hoje pudemos aprender algumas coisas através daquilo que Lucas registrou. Na nossa vida, com certeza, temos muitas demandas, muitas coisas urgentes que tiram a nossa paz, o nosso sossego, esgotam a nossa energia, nos demandam tempo. E queremos inverter, Senhor, a lógica dessas coisas. E para isso, aprendemos que precisamos escolher aquilo que é mais importante, primeiro. E para fazer isso, nós precisamos do Teu poder, da Tua orientação. E que a partir de hoje a gente tome o compromisso do nosso coração de buscar primeiro, quem sabe na primeira hora da manhã, antes das nossas atividades corriqueiras, buscar ter um tempo de qualidade contigo. Para que a partir dessa experiência nós possamos realinhar todas as nossas prioridades e ter uma vida mais de paz, cheia de significado, certos de que estamos caminhando no caminho que o Senhor espera. Mais uma vez a gente pede, Senhor, a Tua orientação para isso. O Senhor coloque o Teu poder para que nós tenhamos disposição para fazer isso. E a certeza de que isso vai envolver
decisões difíceis de serem tomadas, mas que com o teu poder tenhamos coragem para decidir, optar por aquilo que é mais importante. Pedimos a tua proteção para essa semana, que os teus anjos estejam protegendo, nos livrando de todos os males. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.